Definido como um documento onde ficam ajustadas, de acordo com a legislação, as vontades entre empregado e empregador, o contrato de trabalho é o tema de nossa conversa do Justiça e Trabalho de hoje. Para esclarecer o assunto, estamos recebendo o juiz de trabalho Alexandre Érico, titular da 2ª Vara do Trabalho de Macau, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Juiz Alexandre Érico, um prazer, uma satisfação recebê-lo aqui, novamente aqui no Justiça e Trabalho, né? Para esclarecer esse tema tão pulsante, né? Tão importante para empregados e empregadores, que é o contrato de trabalho. Então, Alexandre, inicialmente, de acordo com a legislação, como é que nós podemos definir o que vinha a ser o contrato de trabalho, né? Inicialmente, quero agradecer o convite, né, de estar mais uma vez aqui no Justiça e Trabalho. Bem, em relação ao tema especificamente, é interessante que a gente inicie nossa conversa dizendo que o trabalho é uma atividade inerente ao homem. Então, desde o início da humanidade, que o homem, né, vive, né, dependendo da força do seu trabalho. Com o passar dos tempos, né, o trabalho passou a ser exercido de uma forma mais organizada, né, e houve a necessidade de se criar regras, né, através de uma legislação específica, para regular essas relações, né, principalmente depois que o homem se organizou e que a Revolução Industrial trouxe, né, essas modificações, né, no mundo do trabalho, e que as empresas passaram a utilizar a mão de obra humana, né, para atingir seus objetivos, né, econômicos e financeiros. Então, a legislação criou regras para regular, né, essa relação entre os empregadores, né, e os trabalhadores, né. E o contrato de trabalho vem a ser nada mais nada menos que a prestação, né, de um serviço, de um trabalho, pelo trabalhador em prol, né, de seu empregador, e que está relacionado com diversos fatores que enquadram esse trabalho como um trabalho subordinado. Então, assim, a nossa legislação, no caso do Brasil, a CLT, ela estabelece, né, o que vem a ser o contrato de trabalho como sendo a relação entre trabalhador e empregador, trabalhador como pessoa física, né, empregador como pessoa tanto física quanto jurídica, onde se exercem direitos e obrigações recíprocos, né, de forma subordinada e mediante o pagamento de uma remuneração. Então, em linhas gerais, né, o contrato de trabalho seria essa prestação de serviço subordinado, mediante remuneração, né, e não eventualidade. Então, essas características são as características que nos levam a definir o que é um contrato de trabalho típico, né? Isso. Agora, o senhor falou aí, da forma como o senhor falou, o contrato de trabalho pode ser informal ou formal, né? O contrato de trabalho, para os efeitos da lei, o contrato de trabalho típico, ele sempre há de ser formalizado, né? O trabalho informal, ele pode ser apresentado de diversas outras formas, né? Mas o contrato de trabalho típico, ele sempre há de ser formal. Formalizado porque pressupõe a existência de regras escritas, né? Que é isso? Doutor Alexandre, dessa forma, então, quais os aspectos que formalizam, então, a existência de um contrato de trabalho, né? A formalização do contrato de trabalho, ela deve ser feita através, né, da assinatura da carteira do trabalho do trabalhador, né? Então, assim, a prova do contrato de trabalho se faz através da assinatura da carteira. Na assinatura da CTPS, a carteira de trabalho, vai se registrar todas as informações acerca daquele contrato, como data de admissão, o cargo que a pessoa vai exercer, a remuneração, as anotações relativas a reajuste salarial, a concessão de férias, né, e outras observações relativas à vida do trabalhador enquanto vigente aquele contrato. Esse é o principal documento de se firmar um contrato de trabalho. Exatamente. Então, a regra geral é anotar a carteira. Isso não quer dizer que um trabalhador que trabalhe
com todas as características de um contrato de trabalho típico e que não tenha a sua carteira assinada, ele esteja impedido de exercer os direitos previstos na legislação. Logicamente que, não havendo esse registro, a prova do contrato ela vai se fazer de uma outra maneira, né? Talvez até precisando que haja uma ação judicial para tal. Mas o contrato de trabalho ele se forma na realidade fática, ou seja, os fatos daquela relação entre patrão e empregado é que vão dizer se o contrato ele é um contrato de trabalho típico ou se é alguma relação de trabalho que se enquadra em outra modalidade desse tipo de prestação de serviço. Doutor Alexandre, e com relação à duração dos contratos de trabalho, como é que podem ser classificados os contratos de trabalho, né? Ou quais os tipos ou formas de formalização de uma relação de trabalho? O contrato de trabalho típico, ele sempre é firmado por prazo indeterminado. Ou seja, o trabalhador ele é contratado e ele vai trabalhar indefinidamente naquela empresa até que haja algum motivo para o rompimento da relação do emprego. Seja por pedido de demissão, seja por uma demissão imotivada, seja por, sei lá, de repente a empresa fechou. Então, mas essa contratação ela é por tempo indeterminado. Porém, existem modalidades de contratação a termo, ou seja, por prazo determinado. Em regra, essas contratações se dão nas hipóteses de contrato de experiência, contrato por obra certa, né, contratos temporários e que já estabelecem um prazo de duração daquela contratação. Ou seja, determina já a partir da existência da assinatura do contrato. E obrigatoriamente essas modalidades de contratação, elas devem ser escritas. Essa contratação deve se fazer mediante um documento firmado e assinado entre as partes. Muito bem. E nessas diferentes formas de contrato de trabalho, os direitos e obrigações de patrões e empregados também são os mesmos? Em linhas gerais, sim, com algumas modificações. Como, na hora que o trabalhador contratado por prazo determinado já sabe que aquele contrato vai terminar em uma data futura e previsível, alguns direitos do trabalhador contratado por prazo indeterminado, eles são ajustados. Posso dar o exemplo de a multa do FGTS, né? Se o contrato ele é firmado a termo ou a prazo determinado, essa multa do FGTS ela não é direito do trabalhador. Outro direito que no contrato a termo ou a prazo determinado o trabalhador não tem, o aviso prévio, né? Porque quando ele é contratado, ele já sabe que o contrato só vai até aquela data. Então, não há necessidade de haver um prévio aviso do final do contrato. Muito bem. Doutor Alexandre, nós precisamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes, você fica aí no aguardo, que dentro de instantes nós voltamos com o Justiça e Trabalho.